Há dias em que a alma chega cansada. Cansada de correr, de responder, de tentar não ficar para trás. Vivemos cercados de urgências, mas famintos de sentido. Acordamos antes do sol, nos perdemos em compromissos, e quando a noite cai, o que resta de nós? Um corpo exausto, uma mente barulhenta e um coração que quase não tem espaço para respirar. É nesse ponto que eu te pergunto, com a mesma voz que ecoa das páginas antigas de Sêneca: por que reservamos para a sabedoria apenas as sobras da vida? Por que deixamos o que é eterno com o tempo que sobra, como quem dá migalhas ao essencial? Sêneca dizia: não te envergonhas de reservar para ti mesmo somente as sobras da tua vida? E quando leio isso, penso em Jesus, caminhando entre as multidões cansadas, chamando cada um com palavras que ainda hoje ferem e curam ao mesmo tempo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a voz que nos convida a parar, não apenas por um instante, mas com o coração inteiro. A olhar para dentro e perceber o quanto estamos dando às sobras do nosso tempo, da nossa atenção e até da nossa fé, para aquele que nos deu tudo. Vivemos dias em que a pressa é um Deus, e o silêncio é quase um pecado. Mas o estoicismo e o evangelho, cada um à sua maneira, nos chamam de volta para o mesmo lugar, o centro. O ponto onde a alma se alinha com o propósito. Onde a serenidade não é fuga, mas força. Onde a fé não é ritual, mas respiração. Sêneca falava sobre Alexandre, o Grande, que, ao conquistar territórios, recebia de alguns povos ofertas de terras, tentando comprar paz. Mas Alexandre dizia: não quero o que vocês me dão, quero o que eu decido tomar. E Sêneca nos ensina: assim deve ser com a filosofia. Não devemos oferecer a ela o que sobra, mas dar a ela o melhor de nós. E eu te pergunto, não deveríamos fazer o mesmo com Deus? Quantas vezes damos ao Eterno apenas o que sobra da correria, da mente cansada, da alma distraída? Quantas vezes oramos entre o sono e o cansaço, como se Deus fosse uma tarefa entre tantas? Quantas vezes deixamos a fé para os minutos antes de dormir, quando o corpo já desistiu do dia? Mas o chamado de Cristo é diferente. Ele não quer o que sobra, ele quer o que é inteiro. Ele quer a parte do leão, a parte mais forte, mais viva, mais profunda de quem somos. Jesus não esperava as sobras do tempo para ensinar, nem deixava para depois o amor. Quando estava cansado, ainda curava. Quando foi traído, ainda perdoou. Quando todos fugiram, ainda ficou. E na cruz, quando tudo parecia o fim, ele deu, não o resto, mas o tudo. Essa é a diferença entre o mundo e o céu. O mundo vive de restos, resto de atenção, resto de afeto, resto de tempo. Mas o céu é inteiro, é total entrega. O estoico chama isso de domínio próprio, a arte de viver com intenção, de dar a cada coisa o seu valor. Jesus chama de amor. E quando o amor guia o propósito, até o tempo muda de sentido. Vivemos achando que não temos tempo para a alma. Mas talvez o tempo nunca tenha sido o problema. O problema é o que escolhemos fazer com ele. Olhe à sua volta. Estamos cercados por distrações disfarçadas de urgência. Cada toque do celular rouba um pedaço da nossa presença. Cada comparação nas redes apaga um traço da nossa paz. Corremos tanto para não ficarmos para trás, que esquecemos onde queríamos chegar. O estoicismo ensina: a vida é curta, não porque o tempo é pouco, mas porque o desperdiçamos. E Jesus confirma: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ambos falam da mesma verdade, de maneiras diferentes, mas com o mesmo destino. Não é o relógio que está nos matando, é o vazio. E o vazio só se preenche com o que é eterno. Pense nisso. Quanto tempo você reserva para o que realmente importa? Quantas horas você entrega ao que te distrai? E quantos minutos dedica ao que te constrói? Não há sabedoria, não há fé, não há serenidade sem intenção. O autodomínio começa na escolha do que vale o teu tempo. Jesus se retirava para orar. No meio do caos, da pressão, das multidões, ele subia ao monte. Silêncio, solidão, presença. Era ali que o Filho de Deus se reencontrava com o Pai. E se até ele precisava de momentos de quietude, o
que nos faz pensar que podemos viver sem isso? A sabedoria estoica chama esse hábito de praia meditativa, o exercício de preparar a alma antes que a tempestade venha. Jesus chamava isso de fé. Ambos sabiam que o mundo é instável, mas o coração preparado permanece firme. Pense em Paulo, preso, injustiçado, acorrentado, e ainda assim escrevendo cartas de esperança. Pense em Maria, aos pés da cruz, chorando, mas sem perder a fé. Pense em Cristo, diante do sofrimento, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Isso é domínio próprio. Isso é serenidade. Isso é amor incondicional em ação. Vivemos dias em que a alma precisa reaprender a ficar em silêncio, a olhar para o alto sem culpa, a entender que cuidar do espírito não é luxo, é sobrevivência. Você pode ter uma agenda cheia e um coração vazio, ou um dia simples e uma alma cheia de luz. A diferença está em onde você coloca a tua parte do leão. O melhor de ti vai para o quê? Reserve para Deus a melhor parte do teu tempo. A primeira respiração do dia. A pausa entre um compromisso e outro. O instante antes de dormir. Não importa quanto, mas o quanto de verdade há em cada minuto. O mundo não precisa de pessoas mais ocupadas, precisa de pessoas mais presentes. Pessoas que entendam que a sabedoria não está em fazer mais, mas em viver melhor. Que a fé não se mede por palavras, mas por silêncio, paciência e entrega. E quando você começa a viver assim, quando entrega o melhor do teu tempo ao que é eterno, algo muda. O caos perde o poder. A ansiedade perde a voz. A mente se aquieta. E o coração entende que já tem tudo o que procurava. O segredo da paz não está em ter mais tempo, mas em dar mais sentido ao tempo que se tem. E essa é a grande lição de Sêneca e de Cristo. A vida é breve, mas pode ser plena. Depende de quem recebe a melhor parte do teu coração. Agora, feche os olhos. Respire fundo. E entregue o teu hoje. Não o resto do dia, o agora. Diga em silêncio: Senhor, o tempo é tua dádiva. Ensina-me a usá-lo com sabedoria. Ensina-me a viver com presença, a amar com calma, a servir com verdade. Seja o que for que te espera lá fora, o trabalho, as dores, os ruídos, leve contigo essa certeza. O tempo que damos a Deus nunca é perdido. É o único tempo que realmente se multiplica. Porque quando a alma se alinha com o eterno, até o instante mais comum se torna sagrado. Amém. Se essa mensagem falou contigo, caminha mais um pouco conosco. Deixa teu coração ficar por aqui. Inscreva-se, compartilhe, envia para alguém que precisa lembrar que ainda há tempo de viver com propósito. Tempo de dar a Deus o melhor de si, e não as sobras do dia. A jornada continua, e cada novo amanhecer é uma nova chance de recomeçar com fé, sabedoria e serenidade.